Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É uma satisfação enorme estar com vocês em mais uma formação de ATPC aqui da Diretoria de Ensino, região de Bragança Paulista. Hoje o nosso encontro terá como tema formação continuada. Eu sou a professora especialista de currículo, Kátia de Paula, e hoje estou aqui com a minha parceira, Josi Rodrigues, também professora especialista de currículo. Nós estamos na pasta de projetos especiais, à frente das ações do Programa de Ensino Integral. Juntas, nós desenvolvemos uma formação com o intuito de auxiliá-los quanto à importância da formação continuada. Antes de mais nada, em nome de toda a equipe do Núcleo Pedagógico, desejo a vocês, profissionais da educação, um excelente dia de formação. Na nossa pauta, nós temos o acolhimento, que faremos uma reflexão em cima da teoria de Vera Maria Kandal, a introdução, nós vamos falar um pouco sobre a legislação, né, que traz esse tema, a formação continuada. No desenvolvimento durante o nosso encontro, nós vamos ver os olhares sobre a formação continuada e a importância da formação continuada na vida dos profissionais da educação. E o nosso encerramento aí, onde teremos os nossos agradecimentos. Então, como eu falei para vocês, aqui no nosso acolhimento, nós temos esse pensamento aí da Vera Maria Kandal, onde diz que o educador nunca estará definitivamente pronto, formado, pois sua preparação, a sua maturação se faz no dia a dia, na mediação teórica sobre a sua prática. A sua constante atualização se fará pela reflexão diuturna sobre os dados de sua prática. Então, nós, quanto educadores, nós estamos sempre em formação e nós temos que sempre estar buscando essa formação. A formação continuada de professores da educação básica, ela é entendida como um componente essencial da sua profissionalização, na condição de agentes formativos de conhecimentos e culturas, bem como orientadores, né? Somos orientadores de educandos. Então, nós temos que estar preparando eles para essas aprendizagens, para a constituição de competências, visando aí o complexo desempenho da sua prática social e da sua qualificação para o trabalho. Agora nós vamos focar um pouquinho na legislação. Então, nós sabemos aí que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, ela entrou em vigor no nosso país em 1996 e ela já trazia, né, no seu texto, esse assunto, a formação continuada. Então, ela diz que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitido como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental. E é oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, esse tema ele já vem sendo aí apresentados nas leis que regem aí a educação. Nós também encontramos esse tema aí na BNCC. Então, com essa chegada dessa Base Nacional Comum Curricular, ela trouxe muitas mudanças para as escolas brasileiras, né? São transformações tão profundas que o próprio papel do professor, a sua capacitação, ela também precisa ser repensada,
para que seja possível aí colocar essas mudanças em práticas. E algumas dessas reformulações aí, por exemplo, no currículo, a modernização de práticas pedagógicas, elas requerem transformações mais profundas, como as nossas escolas vêm trabalhando presente, né, atualmente. Então, as nossas escolas, elas estão nesse processo de construir novas práticas de ensino mais adequadas para essas mudanças que foram propostas aí na base. E esse documento, né, a BNCC, que foi homologado em 2017 e 2018, traz essas adaptações aí aos currículos e aos materiais. Mas, antes de falar da própria formação de professores, aonde a BNCC traz esse tema, formação de professores, nós precisamos entender as principais formações propostas, as transformações propostas pela BNCC. Então, nós temos a parte onde traz orientações por competências e habilidades. Então, o currículo ele está em cima sempre desse tema, competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento dos estudantes. Ela foi toda pautada na contextualização dos conhecimentos. Então, todos os temas tratados aí, abordados nas aulas, ele precisa ser contextualizado de acordo com a realidade do estudante. E o protagonismo do estudante. Então, valorizar a participação ativa dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem e fazer essa releitura do papel do professor na sala de aula. Em dezembro de 2019, foram homologadas novas diretrizes curriculares para a formação inicial de professores da educação básica. E aí, esse documento prevê diretrizes e ações para a formação inicial e continuada. Mas que mudanças são essas, né, que estão aí nessa proposta? Então, ela foi chamada como BNC Professores. E ela é baseada em 3 eixos que vão nortear essa formação inicial e continuada dos docentes em todo o país. Esses 3 eixos são conhecimento, prática e engajamento. Então, eu deixei linkado aqui no PPT essa BNCC Professores, e aí nós vamos entender um pouquinho quando ela diz esse eixo do conhecimento. Então, o professor ele deverá dominar conteúdos, saber como ensiná-los, demonstrar conhecimento desses processos de aprendizagem, reconhecer diferentes contextos e a governança e a estrutura dos sistemas educacionais. No eixo prática, o professor ele deve planejar as ações de ensino que resultem numa aprendizagem efetiva, saber criar e gerir ambientes de aprendizagem, ter plenas condições de avaliar a aprendizagem e o ensino e conduzir as práticas pedagógicas dos objetos de conhecimento, competências e habilidades previstas no currículo. E no terceiro eixo, que é o eixo engajamento, é necessário que o professor se comprometa com o seu próprio desenvolvimento profissional e com a aprendizagem dos estudantes, com o princípio de que todos são capazes de aprender. E aí, a formação do professor, ela fica dividida em 2 partes, formação inicial e formação continuada. Então, a formação inicial
é uma formação obrigatória para ingressar nessa carreira de professor, e a formação continuada é a capacitação desse professor para lidar com os desafios de ensinar para as novas gerações. E aí, ainda, né, naquela BNCC Professores, nós temos aí as competências da Base Nacional Comum para essa formação de professores. Tá? Então, ele traz lá dividido em colunas. Então, na primeira parte, que seria conhecimento profissional, nós temos aí na competência 1.1, que é dominar os conteúdos e saber como ensiná-los. A 1.2, demonstrar o conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. A 1.3, reconhecer os contextos. 1.4, conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. E aí, dentro da prática profissional, então ele vai planejar ações que resultam em uma aprendizagem efetiva, vai criar e saber gerir ambientes de aprendizagem, avaliar a aprendizagem, conduzir as práticas pedagógicas do conhecimento e das competências e habilidades. E para o engajamento profissional, ele vai ter que comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, estar comprometido com a aprendizagem dos estudantes, disposto em colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender, participar da construção do projeto político-pedagógico da escola e engajar-se com os colegas e com as famílias, que é toda a comunidade escolar. Investir nessa formação continuada é essencial para a construção do conhecimento dos nossos estudantes. Sabemos que eles têm acesso ao conteúdo por meio da internet, de livros, mas a escola ainda é a principal fonte de aprendizado. Por isso, nós, professores, devemos sempre manter-nos atualizados para atender essa necessidade de aprendizagem dos nossos estudantes. A formação continuada é uma forma de manter a qualidade de ensino e, por isso, é necessária para que desejamos aí cumprir com maestria essa função de educador. E agora eu vou passar a palavra para minha parceira, a Josi, e ela vai continuar aqui com vocês. Espero que estejam bem, é um prazer estar aqui com vocês, participando deste momento de formação, que seja muito produtivo aí para a prática e para o dia a dia de vocês também. Bom, dando continuidade, né, à fala da minha parceira Kátia, sobre esse tema tão importante, tão fundamental nos nossos dias, principalmente, né, formação continuada, tendo em vista aí que a própria LDB, a base também, traz de maneira muito enfática essa importância. Então, nós vamos aqui só começar essas discussões, né, a respeito desse tema. É claro que tem aí muito mais conteúdo a esse respeito, muito mais conhecimento ainda a ser buscado, né? A formação continuada confere aos professores, né, uma melhoria da qualidade do ensino, porque, afinal de contas, a nossa prática tem como finalidade, né, como produto final lá a qualidade de ensino, né, um bom ensino, aprendizado. Então, quando a gente fala em formação continuada, a gente não pode desassociar dessa qualidade de ensino. E também está associado aí o desenvolvimento profissional, né? Faz parte de se desenvolver enquanto profissional e também enquanto pessoa.
né? E esse desenvolvimento favorece aí ações, né, voltadas ao quê? Ao nosso produto final, que é o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Formação continuada vai fortalecer dentro da escola, né, a rede, dentro da rede, vários aspectos. O primeiro é a escola em si, então a escola como um todo, né, quando tem uma equipe de docentes que primam, né, que priorizam aí essa questão da formação continuada, essa escola vai ter ali as suas ações muito fortalecidas e assertivas em relação à aprendizagem dos estudantes. E essa qualidade, por consequência, a qualidade, né, do ensino ofertado nessa rede é melhor, né? Começa a melhorar. E também associado a isso tem aí o desenvolvimento do profissional, né? O profissional que busca aí priorizar essa questão, ele por si só pelo fato de estar, né, engajado nesse processo, ele vai se desenvolvendo. Bom, e qual a importância da formação continuada de professores? A gente tem aqui falado já há né, alguns minutos a respeito dessa importância, mas ela não se esgota como um fim em si mesmo, né? A formação continuada é um meio que vai aí viabilizar, como eu acabei de falar, muitos bons resultados. E aí a gente se depara hoje com um mundo totalmente tecnológico, né? Aí diante dessa evolução da tecnologia, o nosso processo de ensino-aprendizagem não pode mais se restringir apenas a um quadro e giz, né? Lousa e giz, como a gente costumeiramente fala aí. Ou que seja também com livros apenas. Nós hoje temos um desafio, né? E dentro dessa mudança, eis aí o nosso desafio de também acompanharmos essas mudanças, né? Para os alunos isso é importante, mas também para a prática docente, né? Essa questão de se adequar aí aos novos modos de transmitir, compartilhar e mediar essa questão do ensino-aprendizagem. Se manter atualizados é uma forma, né, de adquirir novos conhecimentos e também é uma forma de aprender como colocar em prática esses novos conhecimentos, porque conhecimento apenas adquirido e não praticado não serve como alavanca aí para autodesenvolvimento, né? E por meio de várias ferramentas hoje, esse desenvolvimento é possível, né? Por meio de cursos de capacitação, por meio de palestras, workshops, por meio de mini cursos, a interação do dia a dia também com os pares, né? São muitas as possibilidades, né? E, é claro, os recursos tecnológicos, eles estão aí também para nos servir nessa questão da formação continuada. Não apenas como objeto de conhecimento, né, aprender a usá-los, aprender a manejá-los para usá-los em minha prática, mas também se valer deles para o meu desenvolvimento dentro dessa questão da formação continuada. E para os estudantes é muito importante ter esse professor com essa visão, né, com esse olhar para esta formação continuada. Por quê? Porque garante que esses estudantes tenham uma educação de melhor qualidade, né? Eles terão um ambiente de aprendizagem mais dinâmicos, mais interativos, nos quais eles podem atuar mais enquanto protagonistas do próprio ensino. E a gente já tem aí, né, composto o quanto
essa nova educação favorece, né, essa nova estrutura de sociedade, principalmente se falando de tecnologia, o quanto ela favorece essa questão da formação continuada. E o nosso viés hoje para tratar desse tema não é apenas daquela formação oferecida pela rede de ensino, no nosso caso a rede estadual, né, tanto em nível de equipe central, ou então de equipe de diretoria de ensino, ou de equipe de coordenação pedagógica na sua escola, mas a gente também quer reforçar muito a questão do professor enquanto protagonista nessa formação continuada, nessa busca da formação continuada. Ao investir nesse quesito, né, principalmente na tecnologia, além de ajudar os educadores a terem mais condições de oferecer aulas mais dinâmicas aos seus estudantes, eles também podem usar esse próprio conhecimento para a sua vida pessoal, né, para a sua vida em outros setores, que não apenas a educação. E aí, a gente se depara também, né, ao encontro que nós estamos falando, a sociedade hoje, principalmente o mundo corporativo, mas também já tem muito, está muito atrelado também ao mundo da educação, que é um termo chamado lifelong learning, que é a aprendizagem contínua, né? Que era o ser humano enquanto sujeito aí que busca ao longo da sua vida aprender. Aquela famosa frase eterno aprendiz, né? Ou um outro jargão também que a gente conhece bastante, que nunca é velho demais para aprender alguma coisa. Então, a ideia central do lifelong learning é justamente isso. Enquanto eu estiver com as minhas capacidades, né, ali positivas, eu vou buscar esse aprendizado, eu vou procurar aprender sempre para me desenvolver enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E aí, esse é um debate colocado muito hoje na sociedade, né? Aqui, como um desafio que diz que as pessoas nunca deixarão de estudar. Se antigamente as pessoas escolhiam uma profissão e era como se fosse um casamento para a vida toda, aquela profissão, e ele aprendia aquele ofício, e uma vez aprendido, se mantinha para sempre aqueles aprendizados, né? Ele usava até o final da sua carreira os mesmos aprendizados do início. Com o mundo atual, com as transformações que nós vemos e presenciamos, principalmente no mundo pós-pandemia, isso não é mais possível, né? Nós temos que, a todo momento, estar nos adaptando e nos autodesenvolvendo. Então, é justamente isso que prega este conceito, né? Nós, enquanto responsáveis e cientes, né, conscientes dessa necessidade de estarmos nos aprimorando, nos desenvolvendo ao longo da vida. Quando as informações adquiridas, né, há poucos anos já não são mais atuais para nós, porque nós estamos numa era em que todas as informações elas vão se transformando assim de maneira muito rápida, né? Que estava posto até agora há pouco, até ontem, hoje já não é mais da mesma maneira. Então, essas informações elas vão se transformando. A escola também busca essa transformação, tanto que hoje a gente já tem aí um painel de educação chamado Educação 4.0, né, fazendo aí uma alusão à evolução também da sociedade, à transformação da sociedade. E já se fala até em Educação 5.0, né?
Mas essa educação 1.0 é uma educação totalmente mediada e transformada pela tecnologia. Esse tipo de educação também prioriza agora não apenas o cognitivo, e aí a gente tem a base, né, para nos dizer de maneira muito clara isso, que a gente não vai de maneira nenhuma priorizar apenas o cognitivo do nosso estudante, mas também as habilidades socioemocionais, o senso crítico. Nós estamos lidando com uma geração em que o senso crítico é muito apurado, né? Hoje, quem questiona, quem se coloca enquanto também construtor desse saber, são os nossos estudantes, né? Eles não apenas mais absorvem, eles constroem, eles criticam, eles questionam. E então, isso faz com que nós, enquanto professores, temos que estar à frente deles nessa questão de mediar esse senso crítico, nessa questão de mediar esses questionamentos. Isso tem que fazer parte primeiro da nossa prática, primeiro das nossas vivências, né? Nós temos que ser também críticos, nós temos que ser questionadores do que está posto aí para nós, e de maneira muito protagonista. Nós temos que buscar esse aprendizado, esse aprimoramento de maneira contínua, autodidata, proativa e questionadora, né? Sempre visando o quê? Novos conhecimentos, como colocar esses conhecimentos em práticas e a melhoria e evolução das nossas habilidades, né? Todos nós temos diversas habilidades, só que agora essas habilidades elas estão como objeto de estudo e aprimoramento, né? Como que surgiu, então, essa questão da formação continuada, essa questão do lifelong learning? Né? Desde a década de 70 já se fala nisso, né? E olha quanto tempo já se faz, né? Já faz. E aí, só a partir de 90, então, começou-se a atrelar essa questão do aprendizado contínuo, essa questão de ser um eterno aprendiz, né, com os profissionais da educação. Isso voltou-se mais para o contexto educacional a partir da década de 90. E aí a gente teve, como a minha parceira Kátia falou, a base já trazendo, né, um olhar para isso. Nós temos também, aí, a partir de 2010, essa questão entrou no relatório da ONU, né, da Unesco, desculpem, na Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. Então aí todos passaram a perceber a necessidade de profissionais que têm essa visão, profissionais que têm esse desejo, né, de se aprimorar e essa necessidade também, né? Nesse documento da Unesco, a importância de uma educação ao longo da vida ficou muito explícita, né? Ficou muito claro que era necessário se atentar para isso, que era necessário chamar a atenção dos profissionais da educação para isso, né? Por quê? Justamente por conta das vivências em um mundo de rápidas transformações, né? Com a aplicação desse conceito de formação continuada, os professores têm aí a oportunidade e o poder de trabalharem para um futuro coletivo, né? A gente caminha para esse, como eu disse agora há pouco, não é apenas o professor que constrói conhecimento, mas o estudante, enquanto ser ali ativo do seu aprendizado, ele também está nessa construção, né? Está inserido nessa construção. E aí, esse conhecimento agora é construído de maneira coletiva, e o professor tem que estar pronto para isso, né? Para que esse raciocínio, esse conhecimento e os talentos dos alunos também possam ser mais bem explorados, né? Então, a gente pegar essa inquietação, essa criticidade, esse questionamento do estudante e explorar de maneira
que faça com que o seu desenvolvimento seja constante também. Então, eu, enquanto professor, enquanto profissional da educação, tenho que entender a importância dessa aprendizagem contínua, tenho que aprender, tenho que internalizar isso, né? Tenho que realmente perceber o quanto é necessário que eu me adapte, que eu tenha aí essa questão da resiliência, né, que a própria que a própria base traz como competência socioemocional, e trabalhar isso para que a minha prática em sala de aula, para que minhas vivências em sala de aula sejam mais assertivas, porque agora eu estou inserida num novo contexto de educação. E o lifelong learning, né, aprendizagem contínua, tem a sua base ali, o seu fundamento nos tão conhecidos já de vocês 4 pilares da educação, né? A gente sempre associa os 4 pilares da educação à nossa prática enquanto professores, enquanto profissionais. Associa esses 4 pilares como uma maneira de desenvolver nos nossos estudantes, mas nós também devemos ser sujeitos desse aprendizado dos 4 pilares da educação. Então, os 4 pilares também devem favorecer o nosso desenvolvimento, né? E aí, vamos só relembrar quais são eles, né? O aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? O aprender a conhecer, como que, para minha vivência enquanto profissional, para minha prática, esse pilar, no que ele pode influenciar, no que ele pode me despertar aí, né? Quando eu tenho uma ação voltada por aprender a conhecer, que é o primeiro pilar, eu tenho aí como adquirir, né? Eu estou buscando adquirir conhecimento de maneira questionadora, né? Então, eu não vou apenas reproduzir um método de ensino, eu não vou apenas ter ali uma aula diferenciada ou buscar uma metodologia ativa, que tanto tem se falado ultimamente, apenas por fazer isso, né? Eu vou pensar a respeito desse método, eu vou pensar a respeito dessa metodologia ativa, por que que ela é importante, por que que ela vai melhorar a minha aula, por que que ela vai engajar melhor os meus alunos, os meus estudantes. Então, eu não apenas executo, eu penso a respeito. E isso é aprender a conhecer. Aprender a conhecer também envolve não apenas essa necessidade de aprendizagem, mas o prazer, a curiosidade e a construção e reconstrução de conhecimento, né? Porque nós estamos a todo tempo nesse movimento de desaprende, aprende, constrói, desconstrói. Então, isso que é o aprender a conhecer. E a autonomia, o protagonismo sênior, neste caso, é muito importante. Por quê? Porque quando eu tenho, né, essa autonomia, eu tenho aí a capacidade de estimular no meu estudante, mas também desenvolver em mim o quê? O senso crítico. Eu tenho aí a possibilidade de confrontar ideias, de refletir sobre aquilo que está posto, de gerar questionamentos e de considerar posicionamento em diferentes situações, né? Eu tenho aí a possibilidade, né, de discordar sem ofender, eu tenho aí, né, também essa possibilidade de confrontar ideias e trazer as minhas ideias de maneira embasada também. O aprender a fazer, né? A gente é o segundo pilar aí da educação, e nós temos, neste caso, habilidades comportamentais, como a capacidade de se adaptar ao novo, tão necessária nos últimos dias, né?
Nós vivemos todos os dias urgências, vivemos todos os dias situações em que precisamos nos adaptar ao novo, trabalhar em equipe, ter iniciativa e proatividade, estabelecer boa comunicação, ter inteligência emocional, né? Trabalhar essa inteligência emocional aí e deixar que muitas vezes as nossas ações sejam permeadas por essa inteligência emocional e não pelo nosso racional, pelo nosso reativo, né, do dia a dia, que muitas vezes é tão presente na nossa prática enquanto professores, porque nós lidamos com seres humanos, lidamos com muitas mentes diferentes da nossa, né? Então, inteligência emocional, empatia, o trabalho em equipe, empático, é muito favorecido quando a gente busca aí ações do aprender a fazer. O terceiro pilar é o aprender a conviver, também muito necessário na nossa prática, né? Então, a gente fala, mais uma vez, de vínculos sociais bem estabelecidos, resolução de problemas, né? E muitos aspectos aí que envolve essa relação interpessoal, né? No aprender a conviver. O último pilar é o aprender a ser, né? Também muito, porque antes de fazer, antes de conhecer, nós também somos, né? E aí nós somos seres em constante mudança. Nada é hoje tão certo quanto a mudança, isso serve para nós somos seres em constante transformação. E a ideia de aprender a ser é sobre a nossa responsabilidade pelo próprio progresso e a nossa autonomia para se colocar diante das novas possibilidades, né? Diante dessas transformações nas quais estamos inseridos na sociedade, né? Todos nós temos um conhecimento até aqui, e aí a gente avança a partir daqui, né? E a gente busca a partir daqui esse aprimoramento. Com práticas autodidatas, né, nós podemos estimular, podemos vivenciar e colocar na nossa prática todos os pilares da educação e, de uma vez por todas, não, né? Como nós estamos falando aqui em formação continuada, em lifelong learning, ao longo da vida. Então, é isso que eu desejo aqui para vocês, encerrando essa minha fala, que enquanto profissionais, enquanto pessoas, nós não devemos parar de estudar, não devemos parar de buscar a nossa formação, o nosso aprimoramento pessoal e profissional também. Então, fica aqui o meu abraço e esse curto momento aqui de reflexão, né, que ele seja aí passível depois de vocês se debruçarem, estudarem um pouco mais a respeito e colocar em prática aí essa questão da formação continuada. Um grande abraço, pessoal.